Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu gostaria de ler com vocês apenas um versículo que está lá em Jeremias 4, versículo 22. Meu povo é tolo e não me conhece, diz o Senhor. São crianças sem juízo que não entendem coisa alguma. São astutos para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem. Dentro desse texto, nós vemos uma condenação ao povo de Israel, que inclusive foi levado para o exílio. E Jeremias foi um dos únicos dos profetas que se levantou para dizer que sim, eles ficariam exilados, que sim, eles não deveriam esperar que o Senhor os libertasse tão cedo, que sim, essa era uma condenação da parte do Senhor. E quando a gente lê, então, esse texto, e a gente vai para o hebraico para entender um pouco melhor os significados, quando ele fala que meu povo é tolo, uma das traduções pode ser mesmo que é alguém que despreza a sabedoria. Mas a outra tradução diz o seguinte: meu povo é briguento, rilhento. Você consegue enxergar alguma coisa com a atual situação que nós estamos vivendo? O meu povo é briguento. E aí ele continua aqui: e não me conhece. Yada, que é o verbo, né? Que está aqui, que é o verbo conhecer, ele não é de um conhecimento intelectual. Deus não está falando aqui, eles não conhecem intelectualmente, não sabem quem eu sou. Não, Deus está falando o seguinte: eles não têm uma sabedoria que vem do conhecimento, da experiência que eles deveriam ter comigo. Outras possibilidades eles não me percebem, eles não me veem, eles não me discernem, eles não me descobrem. Ou seja, Deus está se apresentando ao povo, mas o povo não discerne a presença de Deus. O que infelizmente acontece muitas vezes conosco. Nós não discernimos a presença de Deus. Nós não conhecemos a Deus nesse sentido. Nós não reconhecemos a Deus. E aí ele continua aqui então falando: eles são crianças sem juízo, que não entendem coisa alguma. São astutos para fazer o mal, mas não têm ideia do que é fazer o bem, de como fazer o bem. Infelizmente, nós temos vivido dias difíceis. Todos nós, independente do espectro político em que você se encontra, independente de quem você vota, nós temos sim vivido dias difíceis. Nós temos muitas vezes nos comportado como tolos, briguentos, rilhentos. E muitas vezes o Senhor está se manifestando a nós e talvez até dizendo: tira o pé, tranquiliza, acalma. Eu quero deixar para você, então, e para mim, um desafio nesses dias. Como eu posso fugir do mal e como eu posso fazer o bem nesses dias? Se você perceber que você está se irritando muito com as coisas que estão acontecendo, se afaste. Se afaste. A Bíblia fala pra gente que a gente pode se irar, mas a gente não tem que dar lugar à ira. Irai-vos e não pequeis. Fique irado, fique chateado, mas não peque. Se afaste. Não traga palavras de condenação. Traga palavras de esperança. Busque ao Senhor antes de se posicionar de qualquer que seja a forma. Ou se posicione de uma forma amorosa, de uma forma tranquila, de uma forma civilizada. O meu povo é tolo. O meu povo é briguento. Já pensou a gente ouvir isso do Senhor? Eu acho que, infelizmente, nesses dias em que nós temos vivido, essa é sim uma acusação que o Senhor pode fazer para mim e para você. Então, vamos deixar de fazer o mal, de praticar o mal, de praticar brigas e vamos procurar ver como nós podemos fazer o bem. Vamos abandonar a tolice e garrar na sabedoria. Um beijo.